Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Josué. Já vimos a parte onde eles se preparam para entrar na Terra Prometida. E hoje, a partir do capítulo 3, nós vamos olhar a passagem do Jordão, aonde esse povo tem coragem para entrar na Terra Prometida, que está habitada por 6 povos. Mas é somente com a chegada deles que o 7º povo vai chegar. E na Bíblia, 6 é imperfeição e 7 é perfeição. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quando você pega a sua Bíblia no capítulo 3, nós estamos na segunda parte desta primeira divisão do livro, que é a conquista da Terra Prometida. Capítulo 1 e 2, eles fizeram os preparativos. Capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, eles vão fazer a passagem do Jordão. Já no capítulo 6, a conquista de Jericó. No capítulo 8, a tomada de Ai. No final do capítulo 8, o sacrifício e leitura da lei sobre o monte Ebal. No capítulo 9, o tratado entre Israel e os Gabaonitas. No capítulo 10, a conquista do sul. E já no capítulo 11, a conquista do norte. E no final e todo o capítulo 2, uma recapitulação de tudo isso daí. No capítulo 13, a gente já entra na partilha da terra, que mostra, primeiro eles conquistam a terra, depois eles dividem a terra. Então, no capítulo 3, começa as preliminares da passagem. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim com todos os israelitas. Vieram até Jordão e ali pousaram, antes de atravessar. Ao fim de 3 dias, os escribas percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do vosso lugar e a seguireis. Todavia, haja entre vós e a arca um espaço de cerca de 2.000 côvados. Não vos aproximeis dela. Assim sabereis qual caminho tomar, pois jamais passaste por este caminho. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã Yahvé fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué disse aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Aqui é importante. Quem que está na frente? Adiante, lá na frente? A arca da aliança. Não é o povo. É Deus que está realizando a promessa, indo na frente. No versículo 7 nós temos uma mudança. São as últimas instruções que Yahvé dá. Yahvé disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-vos aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás ao sacerdote que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à borda das águas do Jordão, parareis no próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé nosso Deus. Acrescentou Josué: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os jeruseus, os amorreus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão diante de vós. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca de Yahvé, Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. As águas que descem de cima pararão numa só massa. Aqui lembra o quê? As águas do Mar Vermelho, parando, abrindo. O povo, a gente imagina a água dos dois lados, a gente já explicou que é o período da vazante e da seca, onde a água sobe e desce, e aqui também. Nesse período, as geleiras derretiam da montanha e o rio ficava caudaloso. E ele fala assim: não será problema para vós, porque Deus vai
tomar a liderança desse processo. E o texto segue com a passagem do rio. Ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, as águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa e uma grande distância em Adã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar de Arabá, o mar salgado, ficaram inteiramente separadas. O povo atravessou diante de Jericó. Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Yahvé detiveram-se no seco, ao meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar. Aqui é interessante percebermos a importância da água. Se no Egito, que é deserto, esse povo tem que atravessar a água, atravessa a pé seco. Se agora, para entrar na terra prometida, ali também é um deserto, tem um rio caudaloso, porque é um momento de degelo nas montanhas de Hebron, o que acontece? O povo novamente passa a pé seco. Para fugir do Egito, pé seco. Para entrar na terra prometida, pé seco. E aí nós temos o capítulo 4, aonde vai falar das pedras comemorativas. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé falou a Josué, ele diz: escolhei 12 homens dentro do povo, um homem de cada tribo, e ordenai: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes parados pousaram seus pés, 12 pedras, e atravessai convosco e depositai no lugar onde acampareis essa noite. Interessante que as águas aqui vão ser faladas no capítulo 3, 16, 4, 7 e 4, 18. Ou seja, no deserto, água. Água é fartura. E a água não impediu o povo de entrar. Já no versículo 10 do capítulo 4, os sacerdotes que transportavam a arca da aliança permanecem em pé no meio do Jordão até que se cumpriu tudo o que Yahvé havia ordenado a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se a atravessar. Quando o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos israelitas, conforme Moisés lhe havia dito. Cerca de 40.000 guerreiros em armas, prontas para a batalha, passaram diante de Yahvé rumo à planície de Jericó. Naquele dia, Yahvé enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e respeitaram-no como haviam respeitado Moisés todos os dias da sua vida. E aqui, algo importante. Olha o que Yahvé fala no texto para Josué. Ordena aos sacerdotes que carreguem a arca do testemunho e subam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes subir do Jordão. E ao subir os sacerdotes que transportavam a arca da aliança do meio do Jordão, assim que as plantas dos pés do sacerdote tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu leito e correram como antes, em toda a sua margem. Ou seja, tudo volta ao normal. Yahvé, novamente, faz da água fonte de vida e não de morte. As águas no Egito impediam a fuga. As águas aqui impediam a entrada do povo na terra prometida. E tudo isso é contido por força de Yahvé. E aí eles chegam a Gilgal, aonde no 11º dia eles acamparam na parte oriental de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Disse depois aos israelitas: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Então fareis saber aos vossos filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca, pois Yahvé vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como Yahvé nosso Deus havia feito com o mar dos juncos, que secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, a fim de que temam Yahvé vosso Deus para sempre. E assim terminamos esta primeira parte, onde o povo está entrando na terra prometida. Paz e bem.